Tem um monte de gente por aí falando besteira sobre o jejum intermitente e fazendo tudo errado. Aí eles não têm resultado e ainda colocam a sua saúde em risco. Eu não quero que isso aconteça com você. Então nesse vídeo eu vou revelar os 5 mandamentos do jejum intermitente para você fazer ele da maneira correta e ter resultados. Então, se você faz jejum intermitente, está começando a fazer agora ou já incorporou ele no seu estilo de vida, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te falar as 5 regras para você ter sucesso com essa prática. Ainda que você siga esse canal apertando o botãozinho vermelho de inscrever-se. Assim, você vai receber um vídeo por semana com as nossas melhores dicas de alimentação e vida saudável. E só para explicar, são na verdade 5 dicas, mas eu chamo de regras porque são regras pessoais minhas. E todas as pessoas com quem eu conversei que não seguiam essas regras e começaram a seguir, voltaram a ter sucesso no jejum intermitente. Vamos para a regra número 1 então. Regra número 1. Não adicionar gorduras ao café. Quem aqui não gosta de um bom cafezinho, né? O café é muito gostoso, muito saboroso e ainda pode ter vários benefícios para a saúde. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um texto completo. Pergunta aqui nos comentários que eu mando para você. Dentre um monte de benefícios que o café pode ter, ele ainda pode acelerar o seu metabolismo, é uma coisa que eu falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois, e também ajudar até a suprimir um pouco do apetite, da sensação de fome, se você estiver fazendo um jejum um pouco mais longo ou estiver se habituando com essa prática do jejum. Então é só vantagem, só alegria, porém existe um erro muito comum de quem está começando o jejum intermitente, que é de colocar gorduras no café. Quando eu digo colocar gordura no café, eu estou me referindo a colocar manteiga, óleo de coco, creme de leite, leite de coco, manteiga de coco, enfim, o que a pessoa tiver na mão aí ela coloca no café. E enquanto isso pode ser válido em algumas situações específicas, a verdade é uma só. Se você está usando o jejum intermitente como ferramenta para emagrecer, colocar calorias e calorias no seu café na forma de gordura não vai te ajudar. Então a regra número 1, não coloque gorduras no seu café. Regra número 2, consumir água e consumir sal. Que tomar água e se hidratar é importante para a vida saudável, você já sabia. O que você talvez não soubesse é que o sal também é. Especialmente porque no jejum, os seus níveis de insulina vão abaixar e com isso você vai tender a excretar mais água e mais sais minerais na sua urina, transpiração, etc. Então se você não repuser a água e os sais minerais, você talvez tenha alguns sintomas desagradáveis, como fraqueza, cansaço, dor de cabeça e por aí vai. Esse mal-estar que pode acontecer quando você não repõe os sais minerais é a chamada gripe low carb. E a gente falou sobre isso no outro vídeo que tá, adivinha, aqui em cima, e você pode assistir depois também se quiser mais detalhes sobre isso. Mas a regra número 2 é simplesmente ingira água, ingira sal e sinta-se bem. Regra número 3, se manter ocupado. Tem um ditado por aí que fala mente vazia, oficina do diabo. Eu já ouvi vários leitores e amigos meus mencionando mente vazia, oficina do carboidrato. E por que é isso? Porque você tem muito mais chance de ficar pensando em comida se ficar em casa sentado do lado da geladeira sem nada para fazer, do que se você estiver realmente trabalhando, estudando, dedicado num projeto, em alguma coisa que você tem paixão e empolgação por fazer. Sendo que nesse primeiro cenário, né, de ficar sentado do lado da geladeira pensando em comida, você tem muito mais chance de furar do que se você estiver no segundo cenário, onde você pode acabar tão envolvido naquilo que está fazendo que acaba até esquecendo de comer. E por isso é muito mais fácil seguir o jejum intermitente se você se mantiver ocupado e produtivo. Então não fique em casa olhando para o relógio e pensando em quantas horas faltam para quebrar o seu jejum. Em vez disso, vai viver a sua vida. Aposto que tem muito mais coisa nela do que só esperar a próxima refeição. Regra número 4. Pare de procurar um número mágico. Muita gente pergunta para nós sobre qual a duração certa, a duração ideal do jejum intermitente. Falam sobre 12, 14, 16, 18, 24 horas, 48 horas. As pessoas têm muita dúvida sobre qual é o número mágico, onde você vai ter mais benefícios com menos incômodo. E a verdade é que não existe um número mágico que vai trazer todos os benefícios e as outras durações não. Então eu quero te falar, para você largar essa ideia, eu vou propor uma coisa muito louca agora. Você simplesmente respeitar a sua fome e comer em horários que for conveniente para você. Na rotina, no dia a dia, isso provavelmente vai significar que você está comendo mais ou menos sempre no mesmo horário. Por exemplo, na hora do almoço, um horário que não oscila tanto dia a dia, e depois à noite, depois que você chega do trabalho, escola, faculdade,
faculdade, o que for, você também acaba comendo mais ou menos no mesmo horário. Mas sem ficar preocupado se isso está variando para meia hora a mais ou uma hora a menos ou qualquer coisa assim. Fora da rotina, quando você não tem esses horários estruturados, por exemplo, nas férias ou no final de semana, você pode escolher comer um café da manhã, ou pular o almoço se estiver ocupado fazendo outra coisa, ou fazer uma super refeição tipo um churrasco que dura a tarde toda e não ter uma ocasião fechada assim de alimentação. Enfim, respeitando a sua fome. Porque todos esses cenários em que você janta mais cedo, ou você pula o café da manhã, ou você não pula, ou você pula o almoço, em todos esses, se você estiver comendo comida de verdade, fazendo boas escolhas quando você come, você vai estar tendo benefícios de saúde. Não precisa ficar louco contando as horas certinho. E a verdade é que o jejum de 16 horas diárias se popularizou muito. E é o tipo de jejum que a gente vê que mais pessoas seguem, né? Elas acabam fazendo quase que diariamente, pulando o café da manhã. E aí almoçam e jantam, ou fazem almoço, lanche e janta. Mas as 16 horas desse tipo de jejum não são 16 horas fechado. Porque se você fizer 15 horas num dia, e 17 no outro, e 16h30 no outro, e 14h59 no outro, você percebe que não tem tanta diferença assim, você não vai perder todos os benefícios ou ganhar muitos mais benefícios por fazer uma hora a mais ou a menos. É importante que o jejum se adeque na sua rotina e não que você tenha que fazer malabarismo para encaixar a sua janela de alimentação aqui, janela de jejum ali e fique pensando nisso o tempo todo. Até porque eu sei que tem gente que baixa aplicativo para contar quantas horas de jejum está fazendo. A ideia dessa regra é que você pare de se preocupar com o número preciso de horas que acaba fazendo na sua janela de jejum e use esse novo espaço mental, essa nova clareza, esse novo tempo que você liberou por parar de se preocupar tanto com isso, para se preocupar com o que você de fato come quando se alimenta. O espírito dessa regra é que você pare de ficar noiado com o número exato de horas, porque o jejum é para ser algo libertador, é para te libertar daquela velha escola de comer a cada 2 ou 3 horas e saber que você pode ter mais flexibilidade. Não é para você criar mais uma nova regra em cima de tudo que você já faz. Regra número 5, ignorar os haters. A verdade é a seguinte: não importa que você está fazendo uma prática que é seguida há milênios por várias sociedades ao redor do mundo todo, que é 100% segura para adultos saudáveis, que várias pessoas fazem, que tem benefícios para a saúde, comprovados pela ciência, que você se sente bem, que está emagrecendo, que está perdendo peso, que está conseguindo... Não importa nada disso. Uma hora ou outra vai surgir um ser humaninho que vai vir encher o seu saco sobre o seu jejum. Muitas vezes isso vem na forma de amigos ou familiares. Às vezes, eles estão genuinamente preocupados com a gente. Outras vezes, não. Mas em ambos os casos, você talvez descubra que pode ser difícil mudar a opinião dessas pessoas. Então, eu geralmente adoto a seguinte postura, e fica a ideia para você fazer o mesmo se você quiser também. Não se importar. Nem um pouquinho. Você faz jejum porque está funcionando para você. Porque você está emagrecendo, ou se sentindo bem, ou porque funciona como estilo de vida para você. E você tem que ser responsável pelos seus objetivos. Então, se o seu objetivo é perder peso e ganhar saúde, talvez você tenha que ignorar as pessoas que questionam os seus métodos. Ainda mais se você estudou e tem certeza que eles são seguros e que funcionam, como é o caso do jejum intermitente. Porque quando a gente está falando da sua saúde, é com os seus objetivos, as suas escolhas e a sua própria aprovação que a gente tem que se preocupar. E não com as escolhas, objetivos e aprovação dos outros. E na verdade tudo isso é uma jornada, e quanto mais confortável você fica com as suas próprias escolhas, a tendência natural é que você ligue cada vez menos para as opiniões dos outros. Então hoje a gente viu 5 regras que vão te ajudar a ter sucesso com o jejum intermitente. Eu adaptei algumas delas do Thomas DeLauer, que é um treinador americano, e outras vieram da nossa experiência de mais de 5 anos com milhares de leitores e clientes e com jejum intermitente, além da gente mesmo praticar o jejum intermitente. E agora eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher apenas uma dessas 5 regras para nunca quebrar, qual delas seria? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo.